Olá, no vídeo anterior eu havia comentado que o meu kefir de água tinha morrido e que eu estava ali com alguns grãos excedentes daquele processo de reativação neste pote. E eu vou mostrar aí como eles estão, como é a cultura morta. O pote estava paradinho, ele estava na água, eu só tirei ele da água para mostrar aqui que não dá para ver sinal nenhum de fermentação. Na verdade, é até difícil focar, mas não dá para ver sinal nenhum de fermentação. E também não há multiplicação dos grãos ao longo do dia. O que eu sempre falo? Se tem sinal de fermentação, é sinal de vida. Então, existe a possibilidade da cultura se desenvolver e da cultura voltar a se multiplicar. Caso não tenha sinal de fermentação, já é algo mais grave. Então, é aquilo. Tem sinal de fermentação, compensa tentar um pouco. Mudar as condições do meio para ver se ocorre a multiplicação. Se não tem sinal de fermentação, a gente deve procurar esse sinal de fermentação. Como que eu tentei fazer isso nessa amostra? Aumentando a quantidade de açúcar, porque a fermentação ficaria mais intensa, as leveduras principalmente gostam um pouco mais de açúcar, pelo menos mostraria que elas estão vivas. Nesse caso, aumentei a quantidade de açúcar durante 3 dias, fiz as trocas a cada 24 horas e não adiantou. Então, eu não tenho sinal de fermentação e nem multiplicação. O que me leva a concluir que a cultura, os micro-organismos estão mortos. Lógico, não dá para a gente ter certeza absoluta, pois a gente está em casa e mesmo num laboratório, talvez seria o lugar onde a gente conseguiria buscar aí micro-organismos vivos, mas eu não tenho essa condição no momento e teria que ser um laboratório especializado em micro-organismo. Não seria simplesmente olhar no microscópio, pois teria que ver a questão da viabilidade celular e do desenvolvimento dos micro-organismos. Então, seriam técnicas mais sofisticadas de microbiologia para poder ter essa conclusão, esse diagnóstico de morte. Mas, olhando na escala macro, dá para ver que dá para perceber isso. Então é aquilo. Muita gente às vezes tem uma amostra que pode estar morta e a pessoa está brigando com a amostra e a pessoa não sai do lugar. Então eu acho que não compensa ficar muito. A minha amostra de kefir enfraqueceu. O que eu faço para fortalecê-la? Tenta algumas mudanças, mas não adianta ficar. Eu acho que não compensa ficar quebrando muito a cabeça. Hoje, às vezes, é mais fácil comprar uma amostra, como foi o que eu fiz. Já vendo a dificuldade daquele processo de reativação, eu já comprei uma amostra essa semana, na verdade. Quando eu vi que aqueles grãozinhos que eu havia separado morreram, eu já comprei uma amostra nova. Eu adquiri uma amostra com a Rosimaia, pois eu quero ver se há diferença na cultura dela para que eu tinha. E esse aqui, que era o excedente, eu também já constato que morreu também, pois a origem era a mesma, eles passaram pela mesma viagem. Ah, Rodrigo, o que você fez que você matou o kefir? Eu me mudei de Minas para a cidade de Goiânia, então foram mais de 1.000 quilômetros aí, foram 2 dias na estrada e o meu carro tomou muito sol, ficou muito quente e essa amostra estava mal condicionada. Eu simplesmente envolvi no plástico, coloquei nesse potinho, só que esse potinho acabou tomando sol durante a viagem toda. E aí você fala, mas o pessoal envia pelo correio e não morre. Quando você vai enviar pelo correio, você prepara a amostra de uma forma e embala ela que ela não vai tomar sol direto e nem o calor direto. Ela acaba vindo nos pacotes mais bem acondicionada, que não foi o caso. Então, esse é o principal fator, mas pode ser também que a amostra já estava fraca, pois ela estava um bom tempo sem fermentar devido à viagem que eu tive que vir alugar casa, vir trazer minha documentação para poder assumir o cargo, tomar posse, enfim. Então, teve os outros fatores de uma amostra já enfraquecida, mas a viagem foi realmente o que detonou aí, o que matou a minha cultura. Em algum momento eu cheguei a ver sinal de fermentação, mas depois cessou. Então não dá para saber se era ali o último sopro de vida das leveduras, o que poderia ser. Então eu vou coar aqui, peneirar, para mostrar como que é, mas a diferença não dá nem para ver no olho. Parece que tá tudo bem, parece a aparência nesse caso não muda. Algumas contaminações podem mudar a aparência da cultura, daí é mais fácil de identificar. Então vou agitar aqui.
E os grãos, como eles estão até mais escuros por causa do açúcar mascavo, mas a textura, deixa eu sentir o cheiro. O cheiro é o mesmo cheiro da água, não acaba tendo diferente. Então, ó, dá pra ver que não chegou a afetar o tamanho dos grãos. Então, o calor não chegou a afetar aí o tamanho dos grãos. Vou ver se foca. Então, aqui, olha, um grãozinho, a aparência normal. Ele não está se desfazendo, que eu acho que é o que acontece quando a cultura vai se enfraquecendo e os grãozinhos vão diminuindo, que é o que a gente fala que a cultura está enfraquecida. Nesse caso não ocorre, pois eu creio que foi uma morte devido à temperatura excessiva. Já eu não consegui medir, eu nem pensei nisso no momento, mas eu acho que aí talvez a temperatura de um carro no sol ela possa chegar perto aí dos 60 graus ou 55, que é temperatura de pasteurização. O leite sofre um processo no qual ele é exposto a uma temperatura determinada por um determinado tempo que mata ali os micro-organismos normalmente patógenos ou os possíveis micro-organismos patógenos no leite. Aqui no caso, eu não tive controle nem de temperatura nem de tempo, então a chance de ter ocorrido isso nessa amostra é muito grande. Então tá aqui os grãos mortos. Eu simplesmente vou descartá-los, não compensa ficar tentando trocar de açúcar, reativar, utilizar rapadura, essas coisas. Nesse caso não tem muito o que se fazer. O melhor é realmente procurar uma doação nova ou mesmo comprar na internet uma amostra para seguir o cultivo. Eu já comprei, a minha já foi enviada, estou aguardando chegar. Assim que chegar eu vou mostrar. Não sei como que eu vou fazer ainda, mas talvez eu pretendo separar um grãozinho. Vou ver como que vai vir as orientações da reativação da cultura também, mas eu acho que eu vou separar um grãozinho para fazer o experimento de um grãozinho de kefir da nova cultura e reativar o resto. Então, talvez eu tenha duas culturas de kefir de água em paralelo para ver se dá diferença também. Isso é interessante, mudar a origem da cultura para ver se tudo que eu já faço vai dar certo ou não. Mas é isso. E aqui, esse aqui simplesmente eu vou descartar o líquido, não teve diferença de cheiro nem de nada.